Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa nova comissão do 20. Professor Carlos Leiria, professor Adilson, são dois treinadores que já estavam no nosso radar aí há algum tempo e recentemente nos últimos dias estavam em competição no interior de São Paulo, onde a gente vinha já conversando, respeitando o tempo deles na competição, mas já tentando deixar encaixado para essa possibilidade de vir para o Vila. A gente já estava com essa vaga aí desde a saída do Jaime na à frente do Sub-20 e terminando a competição, o Carlos e o Adilson aceitaram a nossa proposta e de imediato já vieram para Goiânia. É uma comissão que a gente foi atrás de muitas informações aí no mercado. Graças a Deus foram somente referências bem positivas. A gente procurou um treinador que aumentasse a taxa de trabalho nossa no Sub-20, um treinador que valorizasse muito o processo de formação, que acreditasse na ideia que o clube tem, né, a ideia do desenvolvimento individual, né, que um treinador que possa traçar planos aí de treino individual em contraturno, né, do trabalho coletivo que é feito todos os dias. E desde então já vem ocorrendo aí desde o primeiro dia do Carlos e do Adilson no clube. Então sejam bem-vindos, Carlos, seja bem-vindo, Adilson, que essa história no Vila que começou aí há uma semana possa ser duradoura, com muito trabalho e com muita alegria. Boa tarde, Carlos. Roberto Baronil, Rádio Difusora Goiânia e TV Capital. Eu estava dando uma olhada, né, aqui no seu currículo. Convite para outros clubes, capaz que não faltou, né? O Vila esse ano, ele foi muito mal, principalmente no Sub-20, na Copa São Paulo de Juniores. Você, com essa vasta experiência que tem, o que você pode agregar em vir para o Vila Nova no Sub-20, principalmente, que é um time que tem a torcida que cobra bastante. Aqui até na briga de gala é cobrado. E também o porquê o Vila Nova. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao torcedor do Vila. Primeiro agradecer ao Olímpio, agradecer ao Hugo pelo convite. Me senti muito feliz em poder estar nesse momento vivenciando o que estou vivenciando aqui no Vila Nova. Eu vou começar pelo final da tua pergunta, o porquê do Vila Nova. E realmente, felizmente, eu sou um cara que hoje eu tenho um mercado bem interessante, bem importante. Mas hoje o que me convence são as pessoas e as ideias. E eu vi no Olímpio e no Hugo, quando eles me ligaram, a seriedade e a intenção de fazer o clube mudar de patamar. Então isso foi o que me cativou, o que me gerou uma ilusão de vir realmente fazer um trabalho muito promissor para desenvolver jogadores e tem sido assim. Tem sido assim que eu encontrei essa primeira semana de trabalho aqui no clube. Bom dia, Carlos. Boa tarde, né? Boa tarde, Igor Santiago, Band News Goiânia, Feras do Esporte. Carlos, analisando o seu perfil, os clubes que você passou, acredito que o grande destaque tenha sido no Botafogo, onde você também teve uma passagem pelo time profissional. Queria que você falasse justamente sobre essa sua passagem pelo Botafogo e o que de lá você pode tirar para agregar aqui no Vila Nova. Boa tarde, Igor. Então, eu penso que o meu currículo, a minha trajetória, ela me traz até o Vila Nova, mas o que vai fazer com que eu permaneça no Vila Nova vai ser a qualidade de trabalho que eu vou apresentar aqui. Esse é um primeiro ponto. Com relação às experiências anteriores, elas são importantes justamente pelo parâmetro. Tu citou o Botafogo. Eu sei que eu tenho uma importância grande na formação de jogadores. Eu vou dar um exemplo, poderiam ser vários exemplos, eu vou citar um porque ele está jogando hoje, que é o Justino, que foi um jogador que foi aos poucos sendo adaptado como zagueiro e hoje é titular do Botafogo na Série A. O Cauã Toledo também foi um jogador que teve uma participação importante nossa da comissão técnica no desenvolvimento desse jogador. E, obviamente, a experiência de ter participado daquele momento me ajuda muito, porque trabalhei com grandes jogadores, apesar de ter pego um clube no momento ali de transição. E isso ajuda hoje a conseguir também comparar, mas principalmente lidar com situações adversas e também com situações de pressão. Boa tarde, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes. Eu estava olhando seu currículo, você também tem experiência internacional, fez estágio inclusive no Barcelona. O que você traz dessa experiência fora do Brasil
para agregar na formação desses atletas aqui do Vila? Boa tarde. Eu procurei sempre me qualificar, né? Sou treinador aí há mais de 20 anos. Essas minhas passagens fora foram justamente para poder aprender e também validar. A gente não vai só para aprender, a gente vai para validar algumas coisas que nós acreditamos. Então, essa passagem por lá foi importante para ver, para entender, para conhecer o centro de treinamento. Pude também passar um ano em Portugal, onde fiz o mestrado na Universidade do Porto. Foi algo significativo também na minha carreira, em termos de desenvolvimento científico. Então, essa é a minha maneira de pensar fora das quatro linhas, é a qualificação. Qualificação pessoal, qualificação profissional, tenho a licença Pro da CBF também. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre, onde eu tive oportunidade, vislumbrei essas oportunidades, eu fui aprender com pessoas que são referências até a nível mundial. Boa tarde, professor. Henrique, Futebol Goiânia, 1 minuto. Professor, você chega agora no Vila, né? Vila, no primeiro semestre, teve uma experiência negativa no Brasileiro Série B e vem agora para as competições estaduais e no ano que vem também no Brasileirão Série B novamente. Qual que seria seu objetivo pessoal aqui no Vila? Seria realmente conquistar essas competições ou formar novos atletas para o profissional? Essa sua pergunta é bem interessante. A intenção é sempre vencer. Nós vivemos no meio em que competimos e buscamos a vitória a todo momento, vamos formar equipes competitivas. Mas o trabalho não funciona só vencendo também. Para que você vença, você tem que fazer um trabalho adequado. E um trabalho adequado passa pelos detalhes da formação de um jogador. Então, nós vamos nos preocupar como o Olímpio citou antes, com o desenvolvimento individual dos nossos jogadores. É uma característica do Carlos enquanto treinador, eu me preocupo muito com isso. Ao longo da minha trajetória, foi sempre nesse viés que eu embasei as minhas ideias e os meus trabalhos. Então, a intenção é vencer competições, óbvio. Então, nós vamos entrar em todas as competições para vencer. A gente não vai vir com um discurso de que seja diferente disso. Então, a ideia é vencer a Copa Goiás, a ideia é ir forte na Copa São Paulo para buscar a vitória. O que vem juntamente a isso? Vem um processo adequado de formação de jogadores que passa por um olhar bem crítico e bem criterioso e também uma junção com o profissional. Hoje nós temos um treinador que, além de entregar resultados, como o Guto está entregando resultado, me chama muito a atenção a capacidade do Guto de transitar os jogadores para o profissional. O Guto hoje ele conhece todos os jogadores da base do Vila Nova. Então, em todas as conversas que nós tivemos até o momento, isso é um facilitador, ajuda muito ao treinador do Sub-20 conseguir ter um treinador, um profissional que se importa também, que já passou em algum momento da carreira por esse processo de formação. E o Guto é um cara que tem nos dado muito apoio e tem ajudado muito, né, nesse primeiro momento, onde a gente precisa conhecer os jogadores e estar em muito contato para que a gente consiga otimizar esses jogadores que vão transitando hora no profissional, hora no Sub-20. Então, acredito que o Vila Nova está num caminho muito interessante para logo estar colhendo esses frutos. Falando um pouco agora também sobre suas experiências, né? Você citou aí que fez uma preparação, estudou na Universidade do Porto, já numa parte um pouco mais científica. Apesar de hoje a gente ter cada vez mais treinadores que se preparam, fazem os cursos da CBF, é um pouco raro a gente encontrar alguém que vem da formação acadêmica mesmo. O que isso pode te ajudar e como isso é positivo para a carreira do treinador em si? Quando eu fui para o Porto, foi para estudar, para fazer um mestrado. Obviamente que a prática e a ciência, elas andam junto, mas são diferentes, né? Foi realmente para entender, para aprender métodos de treinamento. Então, acredito que nisso eu consegui me desenvolver muito, né? Principalmente para conseguir realmente construir e elaborar as sessões de treino, para elaborar treinos a médio e longo prazo. Então, acho que o desenvolvimento a nível de conhecimento para que eu pudesse desenvolver métodos, para que eu pudesse desenvolver jogadores, para que eu pudesse entender um pouco mais sobre isso. Tive um professor fantástico, que foi o professor Vitor Frade, que me ajudou muito nesse sentido também. Tive vários encontros pessoalmente com ele. E ele é uma referência mundial no que tange esse assunto. Então, talvez o principal ponto seja a nível metodológico mesmo. Bom, o Vila Nova está disputando a primeira divisão da Copa Goiás. Só tivemos 2 rodadas, né? O Vila lidera a competição nesse momento com 6 pontos. Eu queria saber quais são as suas primeiras impressões dessa competição, já que em uma das respostas você destacou que o objetivo é buscar o título. Sim, tanto que no primeiro jogo, foi um jogo bem competitivo, um jogo difícil.
Mas as impressões são de que é o momento de eu conhecer os jogadores, o momento em que eu vou poder colocá-los em campo, conhecer cada um deles, poder mesclar eles nesse primeiro momento, tendo em vista que é uma competição que tem vários jogos, e eu preciso conhecer todos, até para que eu possa, mais para frente, ser o mais justo possível dentro da estruturação de equipe, dentro daquilo que nós acreditamos que vai ser a forma como a equipe vai se desenvolver e vai jogar ao longo dessa competição, e também ela serve como um bom preparatório para a Copa São Paulo, que vem logo na sequência, que é uma competição que é extremamente difícil. Carlos, a minha próxima pergunta, ela sai um pouco do âmbito Vila Nova, mas ela abraça todo o futebol brasileiro. Inclusive, eu fiz essa pergunta para o Olímpio numa entrevista há uma semana atrás, 2 semanas atrás, a respeito da formação de atletas no futebol brasileiro. Por que o futebol brasileiro não revela mais meias como antigamente, laterais como antigamente? O Olímpio me passou a visão dele como gestor. E eu queria a sua visão como um treinador que tem uma vasta experiência nas categorias de base, tendo visto que a seleção brasileira foi para uma Copa com 2 zagueiros na lateral direita improvisados, o próprio Danilo, o Ibañez, nós não tínhamos também um camisa número 10 ali de ofício. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Porque nós paramos de revelar grandes jogadores em certas posições. Eu gostaria de ter essa resposta, mas é uma resposta muito complexa e a gente não transita nem todas as equipes, né, para entender como é o método. Mas eu, aí falando um pouco mais especificamente daquilo que eu acredito ver justamente na minha resposta anterior, eu vejo que melhorou muito o futebol brasileiro com as competições que tem hoje em dia. Né? Se parar para analisar, talvez 6 anos atrás não tinha o Brasileiro Sub-20, o Brasileiro Sub-17, isso foi um ganho. Mas junto com esse ganho vieram outras cobranças, né? Os treinadores eles estão com menos tempo para treinar. As competições elas te exigem jogo 2 a 3 jogos por semana. Eu, por exemplo, quando eu joguei os aspirantes com o Botafogo, nós estávamos envolvidos em 2 outras competições. Nós jogamos no Nordeste na terça, nós jogamos acho que na segunda, na quinta e chegamos no Rio de Janeiro na sexta para jogar no sábado. Como é que você desenvolve o jogador assim? Então hoje tem sido um problema, né, essa quantidade de jogos, isso é bem claro para mim, mas em contrapartida talvez a maneira como a gente está desenvolvendo os nossos treinos, como os trabalhos eles estão acontecendo, talvez não estejam capacitando os jogadores com essas características. Então talvez seja um ponto que a gente deve pensar, analisar e estudar o porquê disso aí, porque realmente é um ponto falho hoje no nosso futebol, e que ele pode ser ajustado talvez com a escolha, primeiramente com a escolha dos jogadores, depois com a maneira como nós vamos desenvolver esses jogadores nessas determinadas específicas funções que tu citou. Não sei se eu te respondi, se consegui, porque é uma resposta difícil realmente, não é algo simples eu poder te falar, sabe? Não tem uma conta básica, mas eu por ser um treinador que gosto muito desses jogadores, gosto de laterais que tenham aquela dobra junto com os pontas, mas laterais técnicos que cheguem com certa facilidade para cruzar ou para passar, meias, camisa 10, que consigam ter o último passe, que consigam ter uma chegada na área com contundência. Realmente a gente tem sofrido bastante, talvez até por um pouco dessa mudança no perfil do jogo, né? Essa velocidade que o jogo ganhou, talvez esteja limitando um pouco a característica de jogador, o que não é uma justificativa, não deveria acontecer, na minha opinião. Agora, no último sábado, não sei se você já estava por aqui, mas acredito que sim, desde que essa diretoria, no qual o Olímpio faz parte, também assumiu em 2019, o Vila Nova mudou de patamar. O Vila Nova hoje é um clube reconhecido no Brasil inteiro, até no mundo afora. E teve o maior campeonato de base no último sábado aqui, inclusive o Hugo Jorge Bravo, na coletiva pós-vitória diante do Clássico, exaltou isso aí, mais de 3 mil, né, Olímpio? Do sub-8 até o sub-12, no último sábado aqui. Essa estrutura que o Vila tem hoje, você já conhecia ou foi através dela que fez para que você também aceitasse esse desafio? Eu já tinha escutado que é um clube que está se desenvolvendo nesse aspecto, e só para fantástico, o Tigrão Cup eu achei fantástico. Tive acompanhando no sábado e no domingo também, vim olhar, vim ver como funcionava, então o pessoal dá de parabéns à organização, enfim, fantástico. Com relação à estrutura, obviamente, pós a primeira ligação, eu vim aprofundar, vim conhecer um pouco mais e realmente é uma estrutura muito boa. Tá no nível aí que realmente faz o clube subir de patamar,
né? E a parte boa do nosso CT é que é tudo muito próximo, né? Eu saio da sala da comissão técnica, você passa lá da sala da comissão do profissional, então há uma integração muito grande. Nós ficamos em uma sala de convívio também com outros treinadores de outras categorias. Então, assim, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem organizado, arquitetado. Então, tá de parabéns. O clube está de parabéns por essa estrutura e a tendência é só subir de nível.